A paz para todos, meus queridos. Meus queridos e amados, preste atenção. Em uma certa igreja, havia ali um pastor com muita sabedoria. Bem, e um dia fizeram ali uma campanha de 7 semanas do milagre. Fizeram ali também um monte de panfleto e espalharam para todo lado. Até que chegou o dia do grande culto, o dia da grande cura. Era 7 semanas. Preste atenção. E logo no primeiro banco da igreja, trouxeram um homem carregado pelas mãos, e ele ia bem devagarinho, colocou ele sentado lá. E o pastor então começou a falar de Deus lá na frente e começou também a observar aquela pessoa sentada logo ali no primeiro banco, entristecido, coração triste, chorando. O pastor então desceu de lá do altar e foi conversar com aquele homem. O que está acontecendo com você, meu filho? Pastor, eu estou muito triste. Você está na casa de Deus, para que ficar triste? Você já aceitou Jesus como seu único e suficiente salvador na sua vida? Eu falei, sim, já aceitei há muito tempo. Eu era um presbítero, eu zelava, eu cuidava da casa de Deus, e hoje estou aqui sentado, incapacitado há muito tempo, não consigo praticamente nem andar. O pastor então disse para ele, meu querido irmão, você não foi um presbítero, você é um presbítero. E ali orou, abençoou ele e subiu no altar para entregar a palavra de Deus. Bem, quando chegou na hora de tirar a oferta para a manutenção da casa de Deus, preste atenção. O pastor então, com muita sabedoria de Deus, preste atenção. Ele falou, olha, mandou tirar a oferta e mandou as pessoas, cada um de um lado e o outro do outro lado, ficar ali com a borrazinha ali, e falou, agora eu quero chamar aqui um presbítero para orar pelas ofertas. Ele já tinha perguntado o nome dele, chamou ele, traga ele aqui. Trouxeram na frente e fora. Este aqui é presbítero, para quem não sabe. Hoje ele vai orar para as ofertas, orar para a manutenção da casa de Deus, para que Deus abençoe essa oferta para a manutenção da casa de Deus. E ali ficou os 2 diáconos, cada um de um lado, segurando a oferta. E ele ficou ali meio trêmulo, chorou, mas orou. Olha, irmãos, ele sentiu tão bem, mas tão bem. Ele começou a se sentir útil. Muitas vezes, meus queridos, lá em Provérbio, disse que o coração alegre, ele cura até doença. Mas o coração, quando está entristecido, a pessoa fica doente, chega a secar até os ossos. Então, preste atenção. Terminou o culto, abençoou, e muitos que não sabiam que ele era presbítero, ficou sabendo, e ele foi embora de coração mais alegre. Quando foi na outra semana, era 7 semanas, na outra semana, trouxeram ele e sentaram ali de novo. Logo que ele chegou, ele falou, manda o presbítero fulano de tal chegar aqui na frente. E trouxeram ele lá na frente. Ele falou, olha, pega aquele copo d'água. Pegou aquele copo d'água e foi, entrega para o preletor da noite. E abençoe esta água. E ele orou e abençoou, e o pastor tomou aquela água. E ele se sentiu mais importante ali, dando água para o pastor, o preletor da noite.
Preste atenção. E ele foi sentar. Na hora da oferta chamou de novo. E assim foi as 7 semanas. Quando foi na última semana, ele chamou ele no final do culto para dar a bênção apostólica. E assim ele orou e abençoou todo mundo. E uma semana de vitória para todos. Ele saiu ali de coração alegre e foi curado daquela doença, porque o coração dele já não estava mais entristecido. Muitas vezes, meus queridos, a pessoa até ora, mas não sabe o fundamento das coisas que está acontecendo. Jesus mesmo mandava, sabia dos problemas, muitas vezes os problemas, sabia do problema e ainda perguntava, e o que quer que eu te faça? Ó Senhor, eu quero ver. Ele sabia que é cego. Ó Senhor, eu quero andar. E Jesus fazia isso. E muitas vezes a pessoa vai e ora, a pessoa chega na frente, ora, a pessoa vai sentar e não acontece nada, mas não sabe do problema. Esse homem era um presbítero, estava cansado ali, entristecido, porque ele não conseguia mais fazer a função que ele fazia, ele era zeloso da casa de Deus e começou a ficar doente. E quando se alegrou o coração, ele foi curado. Para os irmãos entenderem, vou contar aqui uma história. Esta aqui não é nem história, essa aqui é coisa que aconteceu com meu pai, quando nós veio do Paraná. Preste atenção, é rapidinho. Os irmãos tirar fundamento nessa história do pastor. Preste atenção, muitas vezes o problema está aqui e está aqui. Muitas vezes começa a pensar e ataca a mente e a pessoa começa a ficar doente. Mas quando o coração se alegra, a pessoa é curada. Então preste atenção. Quando nós veio do Paraná, o que acontece? Meu pai era acostumado a trabalhar na roça, com a enxada. E quando chegava a hora do almoço, que a minha mãe levava o almoço para ele, levava um cadeirãozão assim de comida, ele pegava a enxada, colocava assim, deitada, sentava em cima do cabo e ali comia um cadeirão de comida. Tinha um apetite abençoado. Preste atenção. Um dia nós veio para a cidade. Quando nós chegamos na cidade de Limeira, 1980, o meu pai então começou a perder o apetite e não conseguia mais comer quase nada. Já era magro o homem, já começou a emagrecer, ficar meio tristonho, começou a ficar meio doentado e tomava remédio, fazia de tudo, mas infelizmente a fome, o apetite não vinha. Tirava comida ali no prato e não conseguia comer. Ele falava, não, um dia ele falou para minha mãe, olha, lá na roça eu tinha apetite, eu sei lá, no meio da roça lá, eu sentava no cabo da enxada na sombra lá e comia um cadeirão de comida, por que aqui que eu não como? A minha mãe então falou, é muito fácil, preste atenção, vai lá, compra uma enxada e compra um cadeirão, chega aqui, lá no fundo do quintal tem um pé de goiaba. Você leva a enxada, põe a enxada lá deitada no chão, e eu levo o seu cadeirão de comida lá, e você vai comer lá. Tem certeza que a sua apetite vai voltar. Meu pai, será? Estou falando. Então, o meu pai foi comprar a enxada, e minha mãe foi no mercado e comprou um cadeirão. Mais ou menos do jeitinho daquele, bem grandão. Chega na hora do almoço, o meu pai já foi lá no fundo do quintal, tinha um pedacinho de terra lá, tinha um pé de goiaba, sentou lá no cabo da enxada, e a minha mãe pegou então, já levou o cadeirão de comida para ele, marrou até no guardanapo, marrou bem marradinho, levou uma aguinha para ele, chegou lá, entregou a comida para meu pai sentou lá, e não é que ele comeu, e o apetite voltou,
Comeu um calheirão assim de comida todinho. E aquele coração triste, amargurado, pensava na roça, porque ele comia isso aqui, aquilo. Chega na cidade, sentado na mesa, ele não conseguia comer. Tocou em comer lá no baixo, pé do goiabo, sentado no cabo da enxada, comia comida, e lá ele não conseguia comer. E assim até acostumar na cidade, e cada pouco ele catava um calheirão e ia lá, comia debaixo do pé do goiaba, lá no chão, lá. E resolveu, apetite voltou, o coração se alegrou. É a mesma coisa desse presbítero. Coração alegre cura a enfermidade, e o homem foi curado. Então, fica um alerta e esse exemplo para todos que estão vindo. Se alguém assim na sua igreja tiver numas condições dessa, você já sabe o que fazer. Funcionou com meu pai? Muito bem, e glória a Deus, alegrou o coração e a fome voltou. E essa